Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que semaninha, hein? Bora falar do Timão porque a arbitragem pro derby foi definida e ela causou polêmica. Vou te falar também de um risco de transfer ban e esse vai doer. Esse vai doer porque, ai, que dinheiro doído vai ser gastar e não é pouco não, hein? Tem também os novos name rights da Arena. Que história é essa? Eu vou te contar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Semana do Dia dos Pais começando e a hora perfeita para você presentear o teu paizão com os produtos da GoCase. Olha essa linha Corinthians aqui, rapaziada. Vamos aproveitar? Você pode, inclusive, personalizar essa garrafa Picture aí com toda a paixão que vocês têm em comum pelo time do coração de vocês, claro, né? Dá para fazer isso também no copo térmico também. Olha que bacana que fica. E o copo térmico, o copo Vibe, você sabe, né? Ele é o queridinho da galera porque ele mantém a tua bebida gelada por até 12 horas. Olha aqui, ó. A GoCase me mandou todo personalizado. Se você usar o meu cupom e juntar esse copo com a garrafa térmica Fresh de 950 ml, base de silicone, R$ 222. Mas tem que aproveitar agora. Essa garrafa Urban aqui, por exemplo, tem vários modelos, tá? Toda personalizada também, menos de R$ 80. Tem descontos em todo o site. Por quê? Porque a gente está na ressaca da Go Sale, que é a comemoração de 10 anos da GoCase e é a última chance antes da Black Friday, que é só lá no final do ano. Então aproveita agora. O QR Code está na tela com o meu cupom, hein? Chico Garcia, para você aproveitar ainda mais descontos. E o link está na descrição desse vídeo. GoCase, a hora é agora. Dia dos Pais chegando, somos movidos por torcer. Primeiro eu vou te falar que Matheus Bidu acertou a sua renovação, lateral esquerdo do Corinthians, até 2027. Ele tinha contrato até 31 de dezembro desse ano, mas está renovando, será oficializado aí nessa terça-feira a assinatura de contrato por essa extensão até o fim de 2027. Pode parecer até algo meio curioso ou não muito atrativo, né, quando a gente fala do Matheus Bidu, que muitas vezes a galera pega no pé, mas eu preciso te dizer uma coisa, eu preciso te contar uma coisa. Ele hoje é titular do Corinthians. O Fabrício Angileri acho que até fez um bom jogo contra o Fortaleza, teve duas chegadas muito boas no primeiro tempo, uma numa defesa do Vinícius Silvestre e a outra com a bola na trave. Acho até que tecnicamente ele é superior ao Matheus Bidu, mas entendo a escalação do Dorival. O Bidu termina muito bem a temporada passada, né? Depois de quase ter sido negociado, ele termina como titular. E aí, no início desse ano, a dupla Dias, né, a família Dias, busca o Angileri por entender que o Bidu não tinha, não era suficiente para ser um titular. O Hugo não correspondia, tampouco o Diego Palacios, né, por uma questão clínica, física, enfim. E aí o Angileri chega. O Angileri ficou um ano sem jogar antes de chegar ao Corinthians. Então, talvez ele oscile ainda nessa questão de intensidade exigida pelo Dorival. E se tem algo que o Bidu entrega, é essa disposição. Então, assim, no meio do ano, a partir de agora, inclusive, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça no final do ano, exatamente por conta desse contrato terminando em dezembro. Ele é titular. Então, quando você tem um jogador que está sendo utilizado, está sendo útil, e é uma posição difícil, viu? Olha a lateral esquerdo e direito. As laterais hoje elas são complicadas. Eu não acho que o Matheus Bidu seja a solução melhor dos mundos, o jogador afirmadíssimo ali na posição. Mas ele é um titular. Então, também não vejo com tanta estranheza assim essa renovação. Queria saber de vocês, o que vocês acharam a respeito. Vamos falar de outras situações, porque, cara, essa vai doer. O Corinthians foi condenado ele já tinha sido, né, a pagar os valores ao Santos Laguna relacionados aí ao zagueiro Félix Torres. Mas desta vez o clube entrou com recurso na Corte Arbitral do Esporte e teve o seu recurso negado. Ou seja, agora, até o dia 11 de agosto, o Corinthians necessariamente precisa desembolsar não só o restante dos valores que não foram pagos ao Santos Laguna para obter o jogador, como todos as multas, juros e os custos advocatícios de todo o processo. O Corinthians comprou, adquiriu o Félix Torres junto ao Santos Laguna por 6 milhões de dólares, 6,5 milhões de dólares. É um valor considerável.
pagou 2 milhões de dólares e precisava pagar outras parcelas. Essas parcelas nunca foram pagas. Então, num residual aí de 4 milhões de dólares que o Corinthians não pagou, agora ele vai ter que pagar mais 6, totalizando 8 milhões de dólares que serão gastos para você ter o Félix Torres. Necessariamente, o Corinthians vai ser obrigado a despender um valor superior a 30 milhões de reais até o dia 11 de agosto, e eu não sei de onde o Corinthians vai tirar esse valor, para direcionar ao Santos Laguna e aí sim não correr o risco de sofrer uma punição mais grave, mais severa, que é a de um transfer ban. O transfer ban é um termo técnico que a maioria que acompanha o futebol já conhece, é o impeditivo de um clube de registrar os jogadores. Não significa que o Corinthians não possa contratar, mas não pode inscrever, não pode registrar. E isso, gente, é extremamente prejudicial, porque nós estamos com uma janela aberta. Nós estamos vendo carências e necessidades gritantes no time, no elenco. A gente tem visto o técnico do time, o Dorival Júnior, pedindo socorro nas entrevistas, precisando de reforços. O Fabinho Soldado está se desdobrando para tentar, de alguma maneira, conseguir contratar sem dinheiro. E agora vai ter que pagar o Félix Torres para poder contratar e poder inscrever jogadores até o dia 2 de setembro, no fechamento da janela. Que pepino! Você já não tinha dinheiro para contratar. Agora você vai ter que gastar o que não tem para pagar muito mais do valor que você contratou para não ser punido pela FIFA em relação ao Félix Torres. Ao Félix Torres. Esse dinheiro vai doer. Minha Nossa Senhora. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre os naming rights da Neoquímica Arena, ou no caso da Arena, que representam, né, que fazem parte da Hypera Pharma, que representa a Neoquímica, que é um contrato firmado pelo Corinthians até 2040, com 15 milhões de reais anuais. A informação é do jornalista Jorge Nicola, de que o Corinthians já vem negociando e estudando novos parceiros que adotem os naming rights da Arena. Por quê? Porque entende o Corinthians, através do presidente em exercício Osmar Stabile, de que esses valores estão defasados. E vamos combinar, estão mesmo, né? 15 milhões de reais anuais. E o exemplo é o Mercado Livre no Pacaembu, na Arena Pacaembu, que virou uma arena multiuso ali, né, toda reformada e tal, para mais ambientes corporativos, e que tem um naming rights de 1 bilhão em 15, 20 anos, 30 anos. 30 anos, ao custo de 33 milhões de reais anuais, que é o dobro do que hoje a Neoquímica paga para o Corinthians. E não vamos nem comparar visibilidades aqui, né? Até porque o Corinthians tem pelo menos 2 a 3 jogos por mês na sua arena. E tem condições de explorar muito mais a marca, os valores, e 15 milhões de reais anuais acabam se tornando inferiores, né, ao que hoje o futebol gira e ao que o clube demanda. Então, existe uma negociação para novos parceiros, mas existe também um contrato até 2040. Porém, uma multa rescisória, que é de 180 milhões de reais. Só que essa multa, a partir de setembro, ela cai para 70 milhões. Acho que 5 anos, né? 1º de setembro foi quando o Corinthians anunciou, se eu não me engano, em 2020, a chegada da Neoquímica até a Arena, e a partir dali você tem um custo de 70 milhões. Você pode muito bem negociar com um parceiro, isso num contrato de, como fez a Arena Pacaembu, né, de 1 bilhão, obviamente o clube, a marca arca com esses 70 milhões de multa rescisória e depois faz um contrato pelo menos com o dobro do que hoje o Corinthians recebe da Hypera Pharma, que são os 15 milhões. Pelo menos 30 milhões de reais é o que o Corinthians quer, e acho que é muito plausível de poder conseguir. A questão precisa encontrar um parceiro que arque com essa multa, que entenda, né, como interessante esses valores, e também é um nome que o torcedor já meio que se acostumou, né? De chamar a Arena de Neoquímica Arena. Um nome que provavelmente vai mudar. O que você acha disso? Acha que tem que fazer a troca mesmo? E para fechar, o derby já começou. Ele será apenas na quarta-feira, a preparação já começou,
tem todos os desdobramentos do final de semana. Os dois times empataram, né? O Palmeiras com vitória na Bahia, teve a viagem, mas colocou reservas, depois reforçou no segundo tempo. O mesmo o Corinthians, mas em casa, empatando o jogo com o Fortaleza. Duas equipes que estão na parte de baixo da tabela ali, curiosamente, né? Vitória e Fortaleza. Pois bem, mas o derby é outra história, outro jogo, outro mundo, outra dimensão, outra realidade, outra situação, completamente diferente. E a arbitragem para o clássico foi definida. Na ida, tivemos Wilton Pereira Sampaio no campo e Braulio da Silva Machado no VAR. Eu acho que assim, com exceção de um questionamento ou outro, tivemos aquele impedimento, né, que, enfim, sempre existe o questionamento quando a imagem não é tão transparente, quando as linhas são mal traçadas, quando a imagem não é conclusiva, a gente sempre tem esse questionamento. Mas acho que não houve tanta reclamação assim. O Palmeiras reclamou, né? Enviou um ofício até a CBF e tudo mais. E agora, a CBF escala Anderson Daronco para ser o árbitro principal, o árbitro oficial do jogo. Cara, o Daronco é do meu estado, lá do Rio Grande do Sul, e é um dos árbitros mais conhecidos do futebol brasileiro há 20 anos. Todo mundo conhece o Daronco. Mas assim, não me agrada. O Daronco tem inúmeras dificuldades. Dizem até que ele emagreceu, né? Porque ele estava muito bombado, aquela coisa toda. Mas o Daronco, ele tem um jeito de apitar que me incomoda, assim. Sabe aquele jeito dele, né? De apitar para si, sabe? De muitas vezes acomodar um resultado, não no sentido, enfim, de má fé, né? No sentido de não se prejudicar, né? Sabe? De se proteger mais do que proteger o jogo. O Daronco, infelizmente, tem esse tipo de arbitragem. E tem, eu sei, reclamações dos dois lados, especialmente dos corintianos, assim, que eu acompanho mais de perto, assim, cara, a galera fica com urticária, né, só de ouvir falar o nome do Daronco. Pois bem, ele será o árbitro no Allianz Parque na próxima quarta-feira. Agora, o que mais incomodou mesmo foi o árbitro de vídeo. A gente está falando de Caio Max Augusto Vieira, que era um péssimo árbitro quando apitava, e que, de repente, nos últimos anos, tem se dirigido ao VAR, como tem acontecido, né? O próprio Braulio foi para o VAR também. Eles não bastassem serem insuficientes e incompetentes no campo, pois agora eles estão levando essa incompetência para o VAR. Só que o grande problema é que o Caio Max Augusto Vieira, que já acumula inúmeros problemas, tanto no campo quanto no VAR, ele teve recentemente um comentário dele numa live de streaming da Twitch, eu não sei ao certo, numa rede social, xingando, ofendendo o Corinthians, né? Tem uma frase lá que ele fala: quero que o Timão se F. Houve, inclusive, inicialmente uma negativa de que fosse ele, mas depois ele acabou confirmando a veracidade de que o Corinthians descobriu, né, que era realmente ele ali, não era um fake, não era um cara se passando por ele, era realmente este árbitro. Aí eu pergunto, CBF, meu Deus do céu, se o Braulio já tinha problemas envolvendo o Corinthians e Flamengo numa final de Copa do Brasil, entre outros tantos problemas que o Braulio acumulava, por que colocar o Braulio no VAR de um derby? Se o Caio já tinha problemas envolvendo o Corinthians, por que escalar no VAR de um derby tão decisivo, em que o VAR tem se tornado uma ferramenta cada vez mais influente, decisiva, ainda mais com o critério utilizado pela CBF, né, pela Comissão de Arbitragem. Os caras estão indo ao VAR para interpretar de novo. Não tem aquela história do mínima interferência, máximo benefício. Não. Hoje os caras estão chamando para qualquer coisa. A CBF gosta de se complicar. E com isso, o Corinthians está tentando modificar esse hábito de vídeo. Não sei se vai levar, mas que já temos um ingrediente antes da bola rolar. Isso nós já temos. O que vocês acharam de tudo isso que eu falei para vocês nesse vídeo? Comenta aqui e inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!